Eu cumprimento a todos os irmãos queridos com a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder estar de volta neste lugar para pregar a palavra de Deus, ainda que com muita dor no coração, porque eu não estou vendo nenhum de vocês aqui. Mas vocês estão me vendo e nós vamos hoje ter uma reunião muito especial com a transmissão da palavra de Deus, além dos louvores dos quais já participamos. Vamos também celebrar a ceia do Senhor. Estamos vivendo esse período sobre o qual temos falado há mais de 40 dias. A nossa quarentena é de mais de 40 por enquanto, mas Deus há de nos dar o livramento muito em breve, e essa é a nossa esperança. Eu quero falar com vocês hoje, compartilhar uma palavra que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, e eu vou contar a história de Elias na caverna, e o título da mensagem é Diálogo na Caverna. E a leitura do texto está, como eu disse, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 19 em diante. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e o despedaçava. As penhas eram despedaçadas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no monte, não estava no vento. Depois de um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um som tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e eis chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Até aqui. A história de Elias é uma história meio incomum, porque no capítulo 17 desse livro, ele surge do nada. Elias chega com o dedo em riste na cara do rei Acabe, e diz: oh, rei, tem uma notícia para te dar, olha para o céu, que tem. Está vendo? Não vai mais ter nuvem, não vai mais chover. Só vai chover quando eu mandar. Tchau. Esse cara é doido. Quem ele pensa que é? Mas mal sabia Acabe que aquele profeta desconhecido, talvez desajeitado também, meio bruto, tinha razão. A chuva não vem. Passam os meses, passa um ano, mais um ano, terceiro ano sem chover. O que acontece? Nós vivemos no Brasil há não muito tempo uma estiagem, e havia um conselho para ninguém desperdiçar água. Agora aqui a Cantareira em São Paulo já baixou, porque também não está chovendo tanto. Estamos com 61%, ainda dá para aguentar, mas se não vier chuva logo, e eu quero ver como é que a gente vai lavar as mãos, porque agora todo mundo ficou limpinho, porque agora a higiene está na moda, e tem que lavar a mão, e lavar a mão, e lavar a mão.
Sair lavar a mão, chegou a lavar a mão, comer lavar a mão, tudo é lavar a mão, mas em Israel não tinha água. Se tivesse coronavírus lá, aonde iam lavar água? Não tinha água nem para molhar o vaso, a plantinha, não tinha comida. A estiagem trouxe consigo também a fome, foi terrível. Mas quando Elias trouxe a palavra, ele sabia que haveria retaliação, porque as pessoas são assim, elas erram. Mas no que ele errou para que Deus fechasse o céu? Ele só errou. Imagina um país daquele que tinha como governo principal o próprio Deus. Israel era um reino teocrático. As leis de Israel não eram igual às leis das outras nações. Deus dera as próprias leis para reger aquela pátria, lá no Sinai, através de Moisés. Até hoje as leis de Israel, não obstante terem voltado em 1948, feito as suas leis agora como nação nova, ainda ela é recorrente, ainda ela é estabelecida com base nas leis mosaicas, conforme era 2000 anos atrás. Como podia uma nação daquela ver paganismo? A terra de Abraão, de Isaac, de Jacó, a terra dos profetas, dos patriarcas, a terra onde Deus usou grandes homens para fazerem coisas extraordinárias, se permitir adorar outros deuses, e por causa de um casamento ilícito entre Acabe e Jezabel, uma mulher pagã, a nação agora estava comprometida com dois deuses, Baal e Acera. Acera era uma deusa, e o Azera, como dizem algumas traduções, ela era uma deusa, era venerada na nação, e Baal, um deus que já vinha sendo adorado ainda antes de Israel entrar na terra. Bem, mas Jezabel mandava no marido, e a Bíblia diz claramente isto. Jezabel influencia tanto o marido que ele oficializa os dois cultos. E a razão da estiagem não era nada mais, nada menos do que um castigo de Deus para chamar a atenção do rei, da rainha, dos governantes, dos sacerdotes e, claro, de todo o povo. Porque o povo havia apostatado, na sua maioria, o povo havia negado a sua fé, e agora, com medo de perecerem, preferiam obedecer às ordens do rei Acabe. Então todos haviam se tornado membros, todos haviam se tornado devotos de Azera e de Baal. Depois que Elias diz que não vai chover, ele segue uma orientação divina e se manda de lá, porque precisava preservar a sua vida. E profeta que não diz o que as pessoas querem ouvir é profeta odiado, é profeta que está pondo a cabeça na bandeja, o pescoço para ir para a bandeja. Elias foge, vai parar num lugar, um ribeiro, lá em Querite. Como se alimentar? Enquanto havia água, ele tinha água para beber. Os anjos vinham trazer-lhe comida. Aliás, corvos, não anjo não era hora de anjo, era hora de corvo. O corvo chegava lá e levava comida para ele. Ele tinha então pão, tinha carne, tinha água, banquete, e até que era bom. E Elias se acostumou a ser servido pelos corvos, até que o Senhor disse: levanta e volta. Mas antes dele chegar à sua terra, lá em Samaria, porque era no norte que ele morava, e era lá que estava o rei Acabe, no reino do norte, ele passa na cidade de Sarepta, encontra uma viúva pobre, e ela está carregando lenha. Ele diz para ela: olha, mulher, por favor, eu sou profeta, estou com fome, faz aí uma comida para mim, um bolo. Ela disse: como? Eu tenho um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela, vou fazer para os meus filhos, e depois disso você sentar para esperar a morte. Não, você vai fazer e eu vou comer. Que coisa, profeta ousado. Profeta, você não está pensando na mulher? Cadê o seu amor? Não, estou pensando no profeta mesmo. Eu estou com fome. Mas que ousadia é essa? Vai tirar a última reserva? Não.
pode fazer que vai haver um milagre aí. Não faltará azeite na botija, nem farinha na panela. Olha, ele era um homem de fé, e quem tem fé passa isso para os outros. E é o que nós fazemos, nós desafiamos as pessoas a terem fé, e os resultados são vistos, são reais, são presentes. Ele come, e acaba ficando por lá, até a hora que o Senhor diz: agora volta, porque você vai ter um encontro com o rei. No caminho, ele encontra um homem chamado Obadias. Obadias falou: eu estou diante de Elias, o profeta, que falou que não ia chover. Pois é, você diz para Acabe que eu vou me encontrar com ele. Eu não posso falar isso, que se eu falar ele vai me matar. O teu nome aqui é o nome mais mal falado que existe. Por tua culpa não há comida, as pessoas passam fome. Todo mundo quer ver o diabo, mas não quer te ver, Elias. Ninguém gosta, o rei quer te matar. Eu não vou ter coragem de falar que me encontrei com você. A única coisa que o rei esperaria de mim seria assim: você encontrou, você matou? Não, então ele vai me matar. Não, pode dizer que eu vou me encontrar com ele ainda hoje. Vai lá, não vai acontecer nada com você. Quando ele chega perto do rei Acabe, o rei Acabe olha para ele e diz: você, seu perturbador de Israel. A resposta é de Eliseu: perturbador? Não sou perturbador coisa nenhuma, perturbador é você. Você que erra e eu denuncio, então o perturbador é quem denuncia, não é quem faz a coisa errada? Os valores estão invertidos, né? Parece que a gente está vendo essa história em algum lugar por aqui, não é? Quem erra, culpa aquele que denuncia. Parece piadinha de mau gosto, né? Somos todos bobos. Me poupe. Aí ele chega para Acabe e diz: rei, o problema é o seguinte, é que você e a sua mulher, você obedece a sua mulher, vocês oficializaram um culto nessa terra. Me reúna os teus profetas de Azera e de Baal. Eram 400 os de Azera, 450 de Baal. Vamos marcar o encontro lá no Monte Carmelo. Marcou horário, marcou tempo, vamos lá. No dia do encontro só apareceram os 450 profetas de Baal. Os de Azera não subiram. Aí Elias está diante dos 450 profetas, daquele culto pagão ao Deus Baal. Uma imagem. Vejam como era aquele Deus. Ele tinha os braços postos para frente. Eles sacrificavam crianças, moças virgens, àquele Deus. Vê lá se Deus queria isso para o seu povo, além do que estava passando na frente do Deus verdadeiro. E logo numa nação que Deus criara para si mesmo. Estão todos reunidos agora. E o povo? O povo apóstata. O que é povo apóstata? É gente que estava um dia servindo a Deus e agora estava servindo um outro Deus. Estava completamente desviado. Aí Elias toma a palavra e diz: desafia os profetas de Baal. Pega o altar que está ali e fala: olha, nós vamos preparar esse altar. Eu vou dar a vocês a chance de pedirem ao seu Deus, a Baal, que manifeste o seu poder, fazendo descer fogo sobre este altar. Ponham a lenha seca, arrumadinho. Comecem a orar para o seu Deus. E começaram a fazer as suas orações. Baal, nós te pedimos que demonstres aqui o teu poder. Faça descer fogo sobre este altar. O rei vai ficar feliz. Jezabel vai nos promover. Nosso salário de profeta vai até aumentar. Vai ver o que é que eles não pensavam, né? Nosso prestígio vai ser histórico.
O teu nome vai ganhar fama entre as nações. Baal, manda fogo. Baal, Baal, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Oh Baal, desce com fogo. Baal, oh Baal, 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 Baal. A turma Baal, 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 Baal. Manda fogo, manda fogo, manda fogo. Parece querendo fogo, meu Senhor, fogo, manda fogo, meu Senhor. Mas não adiantou nada, porque aquele senhor Baal não tinha poder nenhum para mandar fogo. Eles já estavam cansados, veio a tarde, e a noite foi chegando, e vararam a noite gritando a Baal, Baal, a voz já estava indo embora, afônicos, Baal, pelo amor de Deus, Baal, e nada. Aí Elias começa a zombar. Olha, vocês baixaram o tom de voz, clame mais alto, pode ser que seu Deus esteja dormindo, acordem, Baal, 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 e nada de Baal responder. Baal, oh, Elias zombando outra vez, olhem, chamem, quem sabe ele foi fazer uma viagem, ele volta e vai atender vocês. Mas depois de terem varado a noite clamando, estavam já extenuados, exauridos, sem voz para clamar a um Deus que não existia. Nada aconteceu. Elias disse, sai na frente, vai, chega, já deu, não adianta mais, está todo mundo cansado, meu negócio não é que nem o de vocês, eu não preciso dessa reza toda, eu não preciso dessa estripulia, o meu Deus é diferente porque o meu é vivo. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar, deixa eu fazer o meu altar. Agora ele põe a madeira dele, e ele pega lá um enxadão, uma picareta, ou sei lá o que, faz um rego em volta do altar. O que você vai fazer? Eu vou molhar o altar, porque fogo pega em madeira seca, e madeira molhada não dá, mas no meu altar eu vou provar que Deus é Deus. Quando ele falou isso, ele tinha dito antes, olha, nós vamos fazer um desafio entre Baal e Deus, aquele que for verdadeiro, vai responder por fogo. Mas o povo estava tão incrédulo, que ficou quieto, calou. Depois começou a dizer, essa é uma boa palavra, vamos ver. Quando chegou a vez de Elias, jogou água, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, acho que foram 12 vezes. O altar estava ensopado, a água corria pelo rego. Agora a turma ficava rindo, eu quero ver se com lenha seca Baal não mandou fogo. Esse Elias é biruta ou ele é o quê? Vai mandar, ainda que ele jogue gasolina, só sei lá o quê, não tem como essa lenha queimar. Ele não tinha isqueiro, ele não tinha nada para fazer fogo, tinha só a sua fé, isso bastava. E ele olha para cima e diz, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Israel, se tu és Deus, faça descer fogo e consuma agora este altar. E imediatamente veio labareda de fogo do céu, queimou o altar e ainda lambeu toda a água que estava no rego. Quando o povo viu aquilo, começou a clamar, só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Oh, hino lindo! Naquele instante eles se lembraram do Deus dos patriarcas, eles se lembraram do Deus que abriu o mar vermelho para eles atravessarem em seco. Eles se lembraram do Deus que alimentou os seus pais na travessia do deserto com o maná, com a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Deus que lhes foi providente ao longo dos 40 anos do êxodo. Deus não podia ter sido esquecido por aquela gente. Era o Deus do pacto, o Deus da aliança dada lá no Sinai, através de Moisés. Nessa hora Elias não fez nada,
Ele disse: os profetas estão nas mãos de vocês. Pegaram suas espadas, desceram o Monte Carmelo, e lá embaixo do monte tem um riacho, e ali mataram os 450 profetas de Baal. Bem, Jezabel não sabia disso. Jezabel desconhecia. Mas Elias o que faz? Assim como da primeira vez que ele tinha saído de onde profetizou para o rei até o ribeiro de Querite, e lá permaneceu até que as águas do ribeiro se secaram, ele foi parar na casa da viúva de Sarepta. Agora ele cria uma nova fuga. Por quê? Porque o rei vai dizer para a mulher dele: Jezabel tem uma notícia triste para te dar. Qual é? Aconteceu isso. Ele pediu para eu levar os profetas no Monte Carmelo. Eu levei os de Baal, e houve a história deles clamarem: não vi fogo, mas quando Elias clamou, desceu fogo do céu. Vejam que situação. A mulher ficou tão furiosa, tão cheia de ódio. Ela diz: como? Os meus profetas morreram? Eu juro que até amanhã, a esta hora, Elias não vai mais estar vivo. O que ele fez aos meus profetas, eu farei com eles. Esse homem vai morrer ao fio da espada também. Jezabel estava enfurecida, cheia de ódio. Mas como da outra vez, Elias era um homem frágil. Era como diz Tiago. Tiago diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas fragilidades. Teve fé para desafiar o rei, dizer: não vai chover senão segundo a minha palavra. Teve fé para enfrentar os 450 profetas de Baal, desafiá-los a fazer descer fogo do céu em nome do seu Deus. Teve fé para ver acontecer o milagre do fogo descendo. E agora, diante de uma ameaça, ele perdeu o ânimo. Elias, eu vou sair daqui, esse homem vai me matar, o rei vai mandar o exército dele atrás de mim, a mulher dele está furiosa comigo, e eu olho, é duro quando uma mulher se enfurece. Que coisa, não teve medo dos desafios, não teve medo dos profetas de Baal, mas agora tinha medo de uma ameaça. Pois é, às vezes o ser humano é tão competente para uma coisa e é tão frágil para outra. As ameaças realmente fragilizam e tiram o ânimo de uma pessoa. Assim estava Elias, fragilizado. E ele desce para o sul. Ele vai descendo até chegar a um lugar onde tinha um zimbro. O que é um zimbro? Uma árvore. Ele se deita, essa que você está vendo na tela, ela tem até uma frutinha. Ele se senta ali ele passa um tempo, e ele dorme, e ele está desanimado, ele está deprimido, e a Bíblia diz que no seu ânimo, que estava lá embaixo, ele diz a Deus: Deus, que adianta eu ter feito tudo isso? Eu quero morrer, me mata. E dormiu. Primeira vez era corvo que levava comida para ele, carne, com pão e água. Agora, ele acorda com um anjo que aparece, ele está dormindo. Acorda, Elias, levanta, Elias, come. Quando ele olha, ele não vê anjo nenhum. Escutou o anjo, mas ele vê comida, pão quentinho. A Bíblia diz que o pão estava quentinho, assadinho. Ele come, gostou, se refaz,
mas o sono da fuga, porque o sono é um grande instrumento de fuga. Ele volta a dormir. Lá está o nosso Elias, se refazendo do estresse. Dorme. O anjo volta lá. Levanta, Elias, acorda. Quando ele olha, mais pão quentinho. O Senhor deixa sempre ele dormir. Agora tem uma coisa, chegou a hora de dizer, agora levanta. Você já descansou bastante e come bem, porque a tua caminhada vai ser longa. Olha, ele ia caminhar 40 dias, e a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias com a força daquela comida. Que proteína era aquela do céu? Que carboidrato divino era aquele? Outra coisa, Elias podia comer à vontade que não engordava. Ele também iria caminhar, mas isso não ia contribuir para ele emagrecer, porque ele já era magro. E como eu sei que Elias era magro? Fácil saber. Lá na frente, quando ele volta a falar com o rei Acabe, só estou adiantando isso, diz que vai chover, ele manda o moço dele ver, depois eu vou entrar nesse ponto aí, se tinha alguma nuvem no céu, ele botou a cabeça no meio dos joelhos para orar. Quem é que consegue pôr a cabeça no meio dos joelhos? Faz um teste aí na sua casa, vai, vamos ver, se tiver alguém como eu, não vai dar não, gente. Com 12 anos de idade, eu me lembro que eu fazia isso com tranquilidade, até com mais, mas hoje não chego nem na metade do caminho. Ele era magrelo. Esse era o Elias de quem estamos falando. E Elias vai caminhando, ele vai chegar à distância de 280 quilômetros de onde saíra da Samaria até o Monte Horebe. Onde fica o Monte Horebe? Ali na cordilheira do Sinai, é do lado do Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Mas o Horebe também tem história, porque foi no Monte Horebe que a sarça ardeu, e Moisés viu o fogo de Deus ali, e a voz que emanava da sarça e falava com ele. Então Horebe é lugar histórico, é lugar de Deus, é lugar de segurança, é lugar de conforto espiritual, e é lugar de fuga, é lugar onde ninguém jamais vai imaginar que ele se encontre. Quem vai se esconder numa caverna no monte? Para lá que Elias foi. Ele chega na caverna, ele se intoca na caverna. Lá na caverna, ele continua a viver o seu estresse, ele continua a viver a sua depressão. Ele está lá, vai com essa finalidade, mas não deu uma noite, o Senhor apareceu para ele. Agora veja que interessante, o Senhor fala com ele, está lá dentro, assim: levanta-te, Elias. Eu quero ir para o texto bíblico com você, quero voltar lá, por favor. Veja aqui, por favor, versículo 11. Aliás, versículo 9. A palavra do Senhor diz para ele: que fazes aqui, Elias? Que pergunta, mas Deus sabe fazer essa pergunta, não é a primeira vez na história. Uma vez ele perguntou para Adão no jardim do Éden: onde estás, Adão? Que tipo de pergunta é essa? Para mexer com a consciência, com a realidade de vida, com o seu presente. E Deus pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? E a resposta de Elias é uma resposta já pronta, decorada. Ele tem o seu discurso prontinho para Deus. Se Deus me perguntar alguma coisa, eu já sei o que dizer para ele. 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Eu sou o cara, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Sério? Então faz o seguinte: sai para fora, Elias.
sai da caverna, põe os teus olhos perante a face do Senhor. Elias dá aquela olhada assim para cima, para o céu, para a face do Senhor. De repente, ele é assombrado com uma ventania que talvez nem no dia de Pentecostes houve igual, porque sabe o que aconteceu? A ventania era tanta que até as rochas saíam do lugar, rolavam e se espedaçavam. Meu Deus, que medo! Elias estava seguro na caverna, mas o vendaval era capaz até de arrancá-lo de lá, como se quebrasse a janela de um Boeing e a pessoa fosse sugada para fora. Era nesse nível, porque arrancava rochas do lugar. Onde está Deus nisso? Não, Deus não estava. De repente, veio um terremoto. Ai, terremoto é barulhento, gente, é assustador. Eu estava nos Estados Unidos, na casa de um amigo, ele tinha ido viajar, eu estava no chalé dele. Na madrugada eu acordei com um barulho, o chalé tremia, a cama tremia, vaso em cima dos móveis tremia. Era um tremor que quase culminou num terremoto. O barulho era ensurdecedor, eu sentia que era como se tivesse colocado o ouvido no motor de caminhão acelerado. Aquele era o barulho, um negócio forte. O coração veio parar na boca. A minha mãe viveu uma experiência ainda pior, ela estava em Los Angeles. Lembra daquele terremoto em Los Angeles, que derrubou o viaduto e tinha carros passando em cima e caíram? Minha mãe estava lá. Ela falou: filho, nunca passei tanto medo da minha vida. Todo mundo embaixo da mesa, porque se a casa cair, pelo menos a mesa pode dar uma certa proteção, para ter ali, você vai ter uma bolha de ar para respirar, vai ter uma certa proteção dos escombros. Era ensurdecedor o barulho, terremoto. Depois do vendaval, Elias presenciou um terremoto. E depois do terremoto, ele começou a ver fogo, fogo, fogo. O fogo causa calor, o fogo causa espanto. Mas ele já era um profeta meio acostumado com esse negócio de fogo, porque ele já tinha pedido para Deus mandar fogo do céu. E agora parece que ele revivia a experiência do Carmelo. Veio um fogo. Deus não estava no fogo, como não estava no vento e nem no terremoto. Passam os três fenômenos da natureza, e uma voz mansa e delicada fala com ele. Ele não estava ouvindo uma voz semelhante à de Jezabel, porque ele imaginava aquela mulher aos gritos na casa dela falando com Acabe: eu juro que até amanhã esse homem está morto, corro atrás dele. Deus nunca falou assim com seus servos. Que Deus já assustou gente com a sua voz? Isso já aconteceu. Teve uma guerra em que Deus deu, acho que uma espécie de pigarreada. Ouviram um som de um trovão, saíram correndo e começaram a se matar entre si. Mas conosco Deus não fala com voz de trovão. Sabem o que Deus falou com Elias? Que fazes aqui? Mas pastor, isso não foi dentro da caverna? Foi também. Agora você vai para os versículos 13 e 14. Ouvindo Elias, ele viu depois do vento, do terremoto e do fogo, ele envolveu o seu rosto no manto. Não era máscara, porque não tinha nenhum vírus, mas manto. Era Deus, ele estava consciente, agora ele estava consciente de que era Deus. Ele fez como os serafins na visão de Isaías, no capítulo 6 do seu livro. Os serafins estavam diante do trono de Deus,
Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os serafins, em reverência a Deus, cobriam os rostos. Elias, agora em reverência a Deus, cobriu o rosto. Mas a pergunta não foi a mesma. O mesmo Deus de agora não era o de lá de dentro. O Deus cuja presença foi precedida por vento, terremoto e fogo, não era o mesmo Deus que falava com Elias quando ele estava dentro da caverna? Era, mas ele estava tão acostumado, tão nem aí, com a resposta pronta, que Deus perguntou, ele respondeu, e Deus disse: fazer tudo de novo. Ele não entendeu nada, ele não se ligou ainda, ele não se ligou quem está tentando chamar a atenção dele. Olha o que está acontecendo, vamos trazer isso para agora. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou voltar nisso. Eu tenho que chegar nos versículos 13 e 14, que tem algo especial, mas antes presta atenção. Vocês não acham que esse é um momento histórico para a humanidade? Lá do outro lado do planeta, tudo para, e o planeta inteiro é atingido. Europa, Estados Unidos, América do Norte, África, Ásia, América do Sul, todo mundo parou. Você já parou para pensar na importância disso? Por um elemento tão pequeno, tão aparentemente insignificante, que nem pode ser visto, a não ser por um microscópio eletrônico de alta potência. Deus está dizendo alguma coisa. Deus está chamando a atenção da humanidade. Mas a seca em Israel não bastou. A profecia acerca da seca que se cumprira não foi suficiente para o rei Acabe nem para aquela mulher horrorosa que ele tinha. Deus fala e as pessoas não entendem. Eu vou abrir um parênteses aqui para citar um texto de Amós, que eu li na live que fiz a semana passada com o pastor Ricardo, em Amós capítulo 4, versículo 6, veja, Israel estava vivendo uma situação parecida com a mesma vivida nos dias de Acabe e de Elias. E o Senhor disse: vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão. Dente limpo, porque não tinha com que sujar, não tinha comida. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Eu tirei o pão e ainda vocês não entenderam e não se voltaram para mim. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa. A chuva seródia que prepara para o corte. Não fiz chover numa cidade, não fiz chover em outra. Um campo teve chuva, outro não teve, mas se secou, ninguém podia entender aquilo. Andaram 2 ou 3 cidades, indo de uma cidade a outra para beberem água, mas não se saciavam. Contudo, ainda assim, não entenderam. Chamei a atenção, mas não se convertestes a mim. Depois ferimos com o crescimento e a ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-as o gafanhoto. Olha aí, a plantação morria, não tinha agrotóxico. Contudo não vos convertestes a mim. Enviei peste contra vós outros, à maneira do Egito. Lembram das pragas do Egito? Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo não vos convertestes a mim. O que faltava para aquela gente entender? Meu Deus do céu! Subverti-vos dentre vós alguns, como subverteu Sodoma e Gomorra,
e ainda assim não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Meu Deus, o que faltava para aquela gente? Não tinha nada que eles pudessem fazer. Não criam, preferiam viver na incredulidade do que na verdade. A incredulidade fala mais alto, né? A fome não foi suficiente. Agora vamos voltar ao texto. O texto que nós estamos lá em 1 Reis, vou voltar a 1 Reis, capítulo 19, versículos lá para o final, nós vamos ver agora. Nos versículos 10 e 11, o Senhor diz para ele: agora você vai sair para ver o que se passa. Quando ele sai para fora, no versículo 13 lemos: e lá fora ele ouviu a voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Mesma pergunta. E a resposta de Elias, versículo 14: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Mesma resposta. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Mesma coisa já dita lá dentro. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Meu Deus! Mesma pergunta, mesmíssima resposta. Isso foi Ctrl C e Ctrl V? Que aconteceu? O escritor falou 2 vezes a mesma coisa? Não! Foi Elias que falou a mesma coisa, porque Deus perguntou a mesma coisa. A diferença agora é que ele falou para um Elias que estava com a mente, parece que meio entorpecida pelo fracasso, pela depressão que levou a querer morrer antes de chegar aqui. Lá debaixo do zimbro, quando o anjo apareceu para levar comida, ele falou: não dá mais, chega, eu quero morrer, está deprimido, Elias, eu quero morrer, acabou meu ministério, chega de ser profeta, não adianta nada me dedicar à nação, essa nação não quer nada com Deus, essa nação está desviada, para que eu vou viver, meu ministério acabou, a minha missão está cumprida. Deus não pensava assim não. Agora, aquele que caminhou 40 dias, chega na toca, chega na caverna, para ouvir Deus falar 2 vezes com ele, uma no silêncio da caverna, e outra depois do susto, daquele que tem o poder sobre as forças da natureza, vento, terremoto e fogo, mas ele não vem com os gritos de Jezabel, ele vai falar: Elias, que fazes aqui? Eu tenho sido extremo zeloso. Elias, estou falando baixo com você, Elias. Elias, olha quem você é, quem eu sou, Elias. Eu nunca vi Deus humilhando nenhum dos seus servos. Imagina Pedro, depois de haver negado Jesus. Jesus ressuscita, ele está envergonhado, porque afinal de contas ele negaram o Senhor. Está à beira do mar da Galileia, o Senhor se encontra com eles lá. Pedro cabisbaixo, todo envergonhado. O Senhor podia dizer para ele: vem aqui, Pedro, eu não disse que você iria negar o meu nome, eu não te falei, eu não te avisei, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Se fosse você, o que você faria? Pegava Pedro pela orelha, né? Aí Pedro chega assim: o que será que eu vou ouvir dele agora? Não tenho cara para chegar perto dele. Pedro, João, tu me amas? Você acha que amor era assunto para alguém que devia estar cheio de raiva? Jesus não estava cheio de raiva. Jesus não guarda ressentimento. Jesus falou com Pedro em amor, falou sobre amor. O tema da conversa foi amor. Esse é o Deus que nós servimos. Às vezes você se sente tão acusado, tão condenado. Quem nos condena, quem nos acusa é o diabo. Claro que Deus não quer que vivamos no pecado. Ele sabe como lidar conosco nisso. Claro que Ele pede, quando Ele te perdoa, para você não voltar a fazer o mesmo. Mas
Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, lembre disso. Deus olhava para Elias com bons olhos. Elias, você pensa que acabou? Você acha que isso aqui é o fim de tudo? Primeiro, você vai ficar em pé agora, chega de dormir, chega de curtir a tua depressão, chega de alimentar o teu medo de Jezabel, chega de achar que você é o único. Acontece o seguinte, Deus nessa fala dele, principalmente diz, olha, mataram os profetas, só eu fiquei, só você ficou, eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu estou na verdade protegendo esse único e último profeta da face da terra, sou a última bolacha do pacote. Já pensou se matam essa última bolacha? Quem vai profetizar para a nação? Eu sou o último dos moicanos, Deus, é meu. O seu problema é que você vive fugindo, você não tem comunhão com os outros. Você acha que aquele povo que gritou só o Senhor é Deus se desviou? Não, eles agora viram o poder, eles viram quem eu sou. Você não está sozinho, o povo está com você. Tem 7.000 do seu lado, estão esperando pela sua volta. Graças a Deus o povo estava com ele. Quando o povo está com o líder, a vitória, ainda mais Deus e o povo acabou, não tem para ninguém. Tem 7.000 que não se curvaram. Elias, chega de estresse, você já está refeito. Só quem pode dar o diagnóstico é Deus. Ele já sabia que Elias se encontrava em condições ideais para voltar para o seu lugar. Elias agora vive uma nova etapa na sua vida. Elias vive agora um novo momento, ele vive um momento de renovação, ele vive um momento de forças. Deus faz da nova fase da vida dele uma fase mais extraordinária do que a primeira. Você vai para a Síria e vai ungir Hazael como rei da Síria, porque aquele homem vai atacar Israel, mas eu sei que é ele, porque eu quero que ele seja instrumento para atacar. E você vai ungir a Jeú como rei de Israel. O que vai acontecer com Acabe? Acabe morre e Jeú se levanta, e você vai consagrar Eliseu para ser profeta no teu lugar. Você não tem poder de decisão sobre a sua vida. Nunca mais diga, eu quero morrer, até porque, te dizer uma coisa, Elias, se tem um assunto que você nunca vai conhecer, esse negócio de morrer. Esse negócio é para todo ser humano. Esse assunto é com seres humanos normais, não com você. Ele não morreu, foi levado, foi arrebatado. Ele estava pronto para voltar, e quando ele volta, ele vai se reencontrar com Acabe. Quando ele se reencontra com o rei, depois da sua quarentena, o rei que está enfurecido, com ordens expressas para matá-lo, porque a mulher dele deu essa ordem, ele diz para Elias: tu já me achaste inimigo meu? Ele diz assim: eu já te achei sim, você se vendeu. Acho que eu já vi esse filme, Autoridades que se Vendem. Você se vendeu, e você também tirou as terras de Nabote. Você matou Nabote, foi no mesmo lugar que o sangue de Nabote escorreu, o seu sangue vai escorrer, e os cães vão lamber o seu sangue. Sabe o que aconteceu com o rei? Ele ficou tão apavorado, não dá para brincar com esse homem. Ele falou que só ia chover segundo a palavra dele, e parou de chover. Ele falou que ia descer fogo do céu, e desceu fogo do céu. Que medo. Ele se
fechou em casa, vestiu roupa de saco, se humilhou, ficou todo encolhadinho, encolhidinho. Mas sabe o que aconteceu? Pouco antes disso, aí Deus disse, dá uma olhada depois disso, você sabe uma coisa? Olha, tem uma coisa que eu vou te dizer, vai chover, viu? Vai chover. Mais um sinal que eu te dou para você ficar com mais medo de mim ainda. Você pode tratar de pegar a tua carruagem e correr para o teu palácio antes que a chuva te pegue. Ele estava lá no Carmelo com o moço dele, provavelmente era Eliseu. Ele disse para o moço dele, dá uma olhadinha para a banda do mar, vê se você vê alguma coisa. Ele olha para o céu. Meu pai, chamava assim, ele disse, não estou vendo nada não. Volta lá. Enquanto isso, Elias estava com a cabeça no meio dos joelhos, orando. Segunda vez, nada. Terceira vez, tem nada não. Quarta vez, que coisa, homem de Deus não pode existir não. Eu já orei uma vez, já orei duas, já orei três, já orei quatro, já orei cinco, já orei seis, nada. Acho que não acontece nada aí não. E Elias esperando, não, eu sei em quem eu tenho crido. Volta lá. O rapaz, pai, meu pai, eu vejo um negocinho no céu, parece uma nuvem, que eu não tenho aqui um telescópio, ela tem um formato de uma mão, a nuvem é assim, então aí vem chuva, estou ouvindo barulho. Olha, irmãos, a revelação começa pequena, e ela vai crescendo, e depois da revelação vem a realização da obra. Foi do jeito que ele falou. O céu se abriu, a glória desceu, como cantamos aqui. Mas Acabe estava em casa, amedrontado, apavorado. Mas tem um recadinho para Jezabel. Eu não tenho mais medo dela não. Para Jezabel o recado é outro. O seu, os cães vão lamber o sangue. O dela, os cães vão comer a carne. Brinca com Deus, malandro. Vai zombando de Deus. Tem muita gente que na sua arrogância acha que é Deus, uns têm até certeza, são arrogantes, mas a Bíblia nunca falha. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a queda. Muitos homens que se ensoberbeceram acabaram no nada. Bem, Elias agora era um outro homem. O ministério de Elias agora se transformou. E foi de uma pujança espiritual tão grande, que depois da quarentena, depois dessa autoridade aumentada, o que lhe restava era só uma coisa: ser arrebatado para o céu. Aleluia. Igreja de Jesus, não despreze esse tempo. Leia Amós capítulo 6, ou 4, digo, de 6 em diante. Leia Amós capítulo 4, de 6 em diante. Leia depois com calma para conferir isso. Deus manda juízo, as pessoas não se ligam. 30 anos depois, Deus mandou uma tropa da Assíria para invadir Israel. Muitos foram mortos, acabaram com a nação, foi terrível, porque não ouviram a Deus quando Ele deu sinais. Porque as pessoas hoje não se humilham para pensar no porquê disso que está acontecendo com todos nós, porque não é algo que está acontecendo fora, alheio. Está acontecendo em algum lugar do mundo, está acontecendo em algum lugar do país, está acontecendo em alguma cidade, está acontecendo com algum tipo de pessoas. Não, está acontecendo com todos nós.
porque todos estamos vítimas, reféns de uma mesma situação, com máscara na cara, e enfiados dentro de casa, e muitos sem saber de onde vão tirar o pão, porque são autônomos. Que momento triste e difícil, aterrorizante para muitos. Deus está falando alguma coisa. Se você não entender, Ele pode vir com um susto maior, porque Elias não entendeu. Quando falou com ele, fez ele sair para fora, deu-lhe um choque de realidade. Naquele vendaval assustador, naquele terremoto perturbador, naquele fogo assustador, falou com ele depois. Esses agentes são prenúncios de uma fala boa que vem aí. A fala boa é de Deus. Ele está dizendo para os que não conhecem: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E para nós que somos salvos e já passamos por esse apelo e nos rendemos ao Senhor, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vinde a mim, para os que ainda não o fizeram, aquietai-vos para os que já o fizeram. O Senhor está no absoluto controle da situação. Só não despreze esse tempo. Não trate como mais uma das tragédias que ocorrem no planeta Terra. Não. Esta é especial. Esta fala alto à consciência humana. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça algo agora. Vou te dar uma oportunidade, quero orar para você. Você vai dizer: Jesus, entra na minha vida, dá-me esse entendimento, dá-me essa percepção do mundo espiritual, ajuda-me a visualizar isso, entender como é que as coisas funcionam no teu reino, como as coisas são onde o Senhor põe a mão, onde o Senhor exerce o controle. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua salvação. Perdoa o meu pecado, esse pecado que me manteve afastado de Ti, ainda que eu achava, não é de qualquer jeito, existe uma forma certa de se viver com Jesus. Então eu quero da forma certa, Jesus. Se você quiser fazer isso agora, eu vou dar a você a oportunidade. Você tem um diácono online, você pode acessar, você pode dizer: eu aceito Jesus, ou você pode pôr uma mãozinha assim como sinal de aceitação. Eu vou orar para você, e para os demais eu vou fazer uma oração geral de conforto e de esperança, porque sei que é isso que o Senhor tem. Ele tem a sua voz mansa e delicada para nos acertar em cheio e dar aquele bálsamo de paz e de alegria. Vamos orar? Pai Santo, acabo de compartilhar uma palavra contando a história do profeta Elias, como ele, depois de realizar um grande feito, foge por uma ameaça e vai parar no Monte Horebe, lá no sul, na península do Sinai, a 280 quilômetros de onde estava. Uma caminhada, ó Deus, que lá no deserto, de onde ele parou, debaixo do zimbro, até o Horebe, durou ainda mais de 40 dias. Senhor, como ele ouviu a tua voz, mas respondeu um discurso decorado, e o Senhor fez-o pensar na pergunta e na resposta novamente, tirando-o para fora, dando-lhe um choque de realidade, para ele ver que estava diante do Deus Criador dos céus e da terra. Estava com medo da ameaça de uma mulher, quando ele estava diante de um Deus que podia ser tudo
tudo, absolutamente tudo na vida dele. E ele então ouve a tua voz mansa e delicada, e volta todo cheio de coragem para uma nova fase no seu ministério, fortalecido, com maior autoridade. Deus, há pessoas que nos ouvem agora, e algumas provavelmente estão confessando o teu Filho Jesus como Salvador de suas almas. Perdoa os seus pecados, lava-os no sangue de Jesus, escreva os seus nomes no livro da vida e do Cordeiro. E quanto aos demais, Senhor, traga coragem, fé, o teu cuidado, a tua provisão. Ó Senhor, olha para cada vida agora. Tu dizes em voz mansa e delicada: aquietai-vos, 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 e saber que eu sou Deus. Graças a Ti pela Tua palavra, graças a Ti por quem Tu és. A Ti pertence a honra, a glória, o domínio e o louvor para sempre. Amém.